Então vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com polígonos, tá? Dando continuidade aí ao nosso estudo do eixo de geometria, tá? Para a gente trabalhar os polígonos, nós vamos primeiro identificar o que é um polígono, tá? Consequentemente, os seus elementos, tá? Os elementos que compõem esse polígono. Para identificarmos o que é um polígono, eu trouxe para nós aqui uma figura composta com várias figuras geométricas aí, como vocês podem perceber, tá? Tem várias figuras aí formando esse quadro, tá? Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra figura, tá? Só para vocês identificarem. Aí nós destacamos aqui duas figuras, tá? E essas figuras que compõem esse quadro aí, essas duas que eu estou destacando aí, é que são polígonos, tá? Então, polígono, pessoal, nada mais é do que uma linha poligonal fechada. Vamos traduzir essa frase aí. Uma linha, todo mundo sabe o que é uma linha, tá? Poligonal é que forma ângulo, vejam só. Isso aqui, ó, é uma linha. Isso aqui está formando algum ângulo? Não. Isso aqui é uma linha. Está formando ângulo? Sim. Tá? Então, a linha poligonal é essa segunda aqui que eu desenhei. Tá? E quando se fala em fechada, eu tenho aqui ó, uma linha poligonal que não é fechada. Você observa que tem uma abertura nessa linha. E essas duas aqui, ó, você observa que ela é o que? Fechada. Tá? Observe aí, é uma linha poligonal fechada. Você observa que você não tem o início e o fim, como vocês viram nesse exemplo aqui. Então, toda vez que eu tiver uma linha poligonal fechada, eu posso dizer que isso aí é o quê? Um polígono, tá? Da mesma forma, essa outra figura aí, ó, tá? Isso aqui, ó, é um polígono, porque é uma linha poligonal fechada, tá? Tem que ser fechada e tem que ser uma linha poligonal. Porque às vezes, ó, isso aqui é uma linha. Isso aqui é um polígono, pessoal? Não é um polígono. Por quê? Porque o polígono ele é formado por segmentos de reta. Isso aqui, ó, não é um segmento de reta, tá? Então você tem que ficar atento a isso aí. Tem que ser linha poligonal, ou seja, linha que forma ângulo. Tem que ser segmentos de reta e também tem que ser fechada, nada de ser aberta. Ok, pessoal? Então vamos lá para a conclusão do que é um polígono. Polígono é uma figura plana formada por uma linha fechada, linha poligonal fechada, tá ok? Composta apenas de segmentos de reta, tá? Reunida com a sua região interna. Então o polígono, além dessa borda, tem tudo isso aqui, ó, tá? Tem tudo isso aqui, ó, tá? Isso aqui tudo faz parte do polígono, tá ok? Pessoal, além de você identificar o que é um polígono, é interessante que você saiba diferenciar um polígono quando ele é convexo e quando ele é não convexo, tá? Para isso, nós vamos marcar aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B, e traçar uma reta. Vamos fazer a mesma coisa nesse outro polígono, ponto A e ponto B, e traçar outra reta. Vocês observam que nesse polígono aqui, ó, vamos chamar isso aqui de polígono 1, e esse aqui de polígono 2. No polígono 1, a minha reta ela ficou totalmente interna ao polígono, ou seja, dentro do polígono. Na verdade, segmento de reta e não reta como eu havia falado. No polígono 2, vocês observam que o segmento de reta, uma parte ficou o quê? Externa, fora do polígono. Quando eu traço a reta, pego aí dois quaisquer pontos internos dentro do polígono e traço a reta, e essa reta ela fica interna, eu digo que o polígono é o quê? Convexo. Quando eu traço uma reta, e essa, aliás, uma semi-reta, um segmento de reta, desculpa, um segmento de reta, e esse segmento de reta, ele fica uma parte
externa, fora do polígono, eu digo que esse polígono é o quê? Não convexo. Tá? Ah, professor, mas eu poderia traçar aqui outros dois pontos, ó, o C e o D, traçar um segmento de reta e ele ser interno. Pessoal, o objetivo é justamente ver se vocês conseguem traçar um segmento de reta onde as suas extremidades é interna e esse segmento ele fica fora, uma parte fica fora. Se isso acontecer, o polígono é não convexo. Se você não conseguir, o polígono é o quê? Convexo. Ok? Vamos identificar agora os elementos de um polígono, tá? Para isso nós vamos considerar esse polígono aí, tá? Vocês observam aí que esse polígono é um polígono que tem esses cantinhos aí. E vamos destacá-los, tá? Tenho esse aqui, tá? Esse aqui, esse aqui e esse outro. Para cada cantinho desse daí nós vamos enumerar com uma letra. A, B, C, D, E. Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Com isso, pessoal, nós identificamos aqui um dos elementos, que é quem? O vértice. Tá? Os vértices de um polígono, que nada mais é do que esses cantos aqui. Tá? E quando eu enumero um polígono, eu acabo dando nome a ele. Esse polígono aí é quem? O polígono ABCDE. Sempre o polígono ele é tratado, de certa forma, de acordo com a enumeração dele, de acordo com os vértices dele. Tá? Vejam só aqui. Quando eu ligo um vértice a outro, eu já identifico outro elemento do meu polígono, que é quem? Os lados. Observa que do A a B eu tenho um lado, tá? E eu represento com as duas letras dos vértices que estão em questão e com essa barra em cima, tá? Isso aí quer dizer um segmento de reta, ou seja, o lado do polígono. Do B até o C, tá? Do C até o D, do D até o E, do E até o A, tá? Outra situação, pessoal, quando eu tenho dois lados adjacentes, ou seja, dois lados consecutivos, você acaba formando aqui, ó, uma abertura. Essa abertura nós chamamos de ângulo interno, tá? Então aqui, ó, nós temos o primeiro ângulo identificado que eu acabei de desenhar. Como é que é a nomenclatura desse ângulo aí? Nós identificamos da seguinte forma: ABC, com esse chapeuzinho na letra central, tá? Isso aí é a representação do ângulo, tá? O próximo, vamos identificar isso aqui, vai ser quem? O B, o C, D, tá? Aí nós identificamos mais o C, D e o E, tá? Vamos para o próximo, tá? O D, o E e o A. E por último, tá? Nós temos quem? O E, A, B, tá? Então aí identificado outro elemento do meu polígono, tá? Esse terceiro elemento aí que nós identificamos, tá? Nós podemos representar eles também com letras minúsculas, tá? Vejam só de que forma. Aqui eu posso identificar o ângulo A com esse chapeuzinho, letra minúscula, o ângulo B, ângulo C, tá? Ângulo D e o ângulo E, tá? Esse C ficou meio feiozinho aí, vamos organizar ele. Vamos fazer um C mais decente aqui, tá? Isso, aí ficou melhor. Então aí, pessoal, os ângulos. Então eu posso identificar dessa forma aí também, ó. O B, não é isso?
o C, o D, o E e quem? O A, tá? Duas maneiras de vocês representarem os ângulos de um polígono. É interessante também, pessoal, que vocês observam aí. Eu já identifiquei 3 elementos. E esses 3 elementos deu a mesma quantidade. Vértice tem 5, lado 5 e os ângulos também 5. Isso vai ocorrer sempre nos polígonos, tá? Sempre esses 3 elementos aí vão vir com a mesma quantidade. Além desses 3 que nós acabamos de destacar aqui, nós podemos e devemos também verificar as diagonais, que também é um elemento do meu polígono. Tá? O que são as diagonais? São segmentos que unem um vértice a outro vértice, não consecutivos. Porque se você for ligar um vértice a outro consecutivo, você vai estar encontrando o que aí? O lado. Então, as diagonais, elas são internas, tá? Você ignora os lados. Ela é o que? Interna. Então, para isso, vamos considerar esse polígono aí. O polígono ABCDE, tá? E dentro dessa figura aí, nós vamos destacar as seguintes diagonais. A diagonal AC, tá? A diagonal que vai do A ao C. Então, vamos lá. Do A ao C. A diagonal que vai do A ao D, tá? A diagonal que vai do B ao D, a diagonal que vai do B ao E e a diagonal que vai do C ao E. Vocês observam que todas estão internas. Professor, por que o senhor não destacou essa daqui? Isso aqui é o quê? O lado do meu polígono. Então, isso aí não é diagonal. A diagonal sempre vai ser dada pela a união dos vértices que não são consecutivos, tá? Além das diagonais, é importante também nós destacarmos um elemento que é o ângulo externo do polígono. Para isso, nós vamos, mais uma vez, destacar esse polígono aí, o polígono A, B, C, D e E. Para a gente identificar esse ângulo externo, ó, ângulo externo, está fora, né? Nós vamos fazer o prolongamento de cada um desses lados. Ó. O lado EA foi prolongado. O lado AB também prolongado. Do BC prolongado. Do CD prolongado. E do DE prolongado. Então, vocês observam o seguinte. Ó. Como foi colocado aí. O ângulo externo ele vai ser formado por um lado, tá? E pelo prolongamento de um lado consecutivo. Então, vamos lá. Vamos pegar esse lado aqui ó, como base, tá? E o prolongamento do lado que é consecutivo a ele. Observa aqui o prolongamento. Ó. Então, aqui nós vamos ter uma abertura. Essa abertura aqui nada mais é do que o ângulo externo. Vamos identificar ele como sendo quem? O A, chapeuzinho aí, né? Vamos identificar como E, que é o vértice aí. Vamos apagar isso aí. Que aí fica padrão. Então aqui eu vou ter o ângulo externo E, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou ter o ângulo externo que A, tá? Aqui eu vou ter o ângulo externo B, aqui eu vou ter o ângulo externo C e aqui eu vou ter o ângulo externo D, tá? Com isso, pessoal, nesse polígono aí eu vou ter os seguintes ângulos externos. Eu vou ter o A, o B, o C, o D e o meu ângulo E, tá? As nomenclaturas, como é que eu vou chamar esses polígonos aí? Você observou aí que tem polígono de 3 lados, polígono de 4 lados, polígono de 5 lados, polígono de N lados. Como é que eu vou tratar esses polígonos? Como é que eu vou chamar?
Para isso nós montamos essa tabela aí. Vamos iniciar aqui, ó. Isso aqui é um polígono, você observa uma linha poligonal fechada que tem o quê? Ângulos, não é isso? Como vocês podem perceber aí. Então, isso é um polígono. Quantos lados tem esse polígono aí, ó? 3 lados. Como é que eu chamo ele? Triângulo, tá? Tri, de 3, tá? De 3 lados. Então, vocês já perceberam aí que o polígono ele vai ser chamado de acordo com os lados dele. Ele recebe o nome de acordo com os lados dele. Vamos para o próximo. Quantos lados eu tenho isso aqui, ó? 4 lados. Como é que eu chamo ele? Quadrilátero, tá? Esse daqui é de 5 lados, eu chamo de pentágono. 6 lados, hexágono, tá? Hex é o quê? 6, tá? 7 lados, que é o heptágono, tá? 8 lados, que é o octógono, tá? 9 lados, tá? Que é o eneágono. 10 lados, que é o quê? O decágono. Então, você já sabe aí, o primeiro polígono, ele tem o quê? 3 lados. É o polígono de menor lado, tá? 3 lados. E a partir daí, você tem de 4 lados, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos recebem um nome aí. Vamos só repetir. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono, tá? Além dos que foi apresentado na tabela anterior, nós temos também alguns que recebem nomes especiais, tá? 11 lados, como é que nós chamamos? Um decágono. 12 lados, dodecágono, tá? 15 lados, pentadecágono, tá? 20 lados, icoságono, tá? Os demais, pessoal, além desse que foi apresentado para vocês, eles não têm nomes especiais, tá? Eles não têm essa particularidade, tá? Então, como é que nós vamos chamar esses polígonos? Veja só, nós colocamos alguns exemplos aqui. Um polígono de 13 lados, como é que vai ser chamado? Polígono de 13 lados. Um de 18 lados, polígono de 18 lados. Um de 25 lados, polígono de 25 lados. Tá? Esses que foi apresentado para vocês são os polígonos que recebem nomes especiais. O restante você vai se dirigir como polígono de tantos lados que forem apresentados para vocês. Vamos agora para uma parte interessante, que é o cálculo do número de diagonais de um polígono. Para isso nós vamos considerar esse polígono aí. Vamos enumerá-lo, né? Tá? É o polígono ABCDEFGH, um polígono de 8 vértices, 8 lados, 8 ângulos, não é isso? E a partir desse polígono aí, pessoal, nós vamos tentar encontrar uma generalização para a gente encontrar as diagonais de qualquer polígono. Para isso nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos traçar a primeira diagonal partindo do A para o C, do A para o D, do A para o E, para o F e para o G. Professor, por que você não traçou do A para o B e do A para o H? Tá? Justamente porque isso aí são os lados. Nós vimos agora há pouco que as diagonais elas são internas. Tá? Agora vamos traçar do B aqui só para a gente ter uma noção. Vamos lá, tá? Do B, vamos partir aqui do B para o D, para o E, tá? Para o F, para o G, tá? E para o H. Agora vocês analisam o seguinte, quantas diagonais amarelas eu tenho aí? Eu tenho 5 diagonais amarelas. Quantas diagonais azul eu tenho aí? 5 diagonais azul. O que vocês
percebem aí. Do vértice A partiram 5. Do vértice B partiram 5. Do vértice C vai partir mais 5. Do D vai partir mais 5. E assim por diante. Quantos vértices eu tenho? Tá? Eu tenho 8 vértices. Quantos lados eu tenho esse polígono? 8 lados. Então presta atenção. Eu vou pegar o número 8 e multiplicar pela quantidade de diagonais que vai partir de cada vértice. Porque o 8 aí representa ou a quantidade de lados ou a quantidade de vértices. Como nós estamos partindo do vértice, quantidade de vértices. Vezes 5. Tá? E nós vamos encontrar quanto aqui? 40, não é isso? Só apagar esse zero aí que ficou muito feio. Isso, vamos ver aqui. Ok. Então aí nós temos 40. Agora eu chamo a atenção de vocês. Se eu fosse continuar aqui no C, ó, a primeira diagonal que eu ia traçar aqui seria essa. Vocês observam que eu já tinha traçado do A para o C, não é isso? E do C para o A, outra diagonal. Então isso quer dizer que é a mesma diagonal. Então todas as diagonais, elas foram contadas aí 2 vezes. Então para mim encontrar a real quantidade de diagonais desse polígono, eu tenho que dividir para 2, já que elas foram contadas cada uma 2 vezes. 40 dividido para 2 é quanto? 20, ou zero feio. Ok, isso aqui ficou mais decente. Então eu tenho 20 diagonais nesse polígono aí, tá? Agora vamos raciocinar aqui para a gente tentar generalizar, tá? Você já sabe que 8 é a quantidade de vértices, ou a quantidade de lados. 5 é a quantidade de diagonais que parte de cada vértice. Vocês observam que aqui ficou, ó, nesse primeiro, no vértice A aqui, ó, ficou o quê? O H, o A e o B, tá? De fora. Todos os outros receberam uma diagonal. É claro que todos partindo do A. Então você observa, se você tem 8 vértices e 3 ficou fora, então esse 5 representa o quê? A quantidade de vértices menos 8. Só para gente amarrar isso aí, eu vou pegar outro polígono aqui, tá? Vamos pegar um polígono aqui agora, ó. 1, 2, 3, vamos, 4, 5. Vamos lá. A, B, C, D, E, tá? Vamos sair aqui do A, vamos traçar as diagonais. 1, 2, só essas duas, não é isso? Do B, 1, 2, só essas duas. Quantas vértices eu tenho? 5. Quantas diagonal passa de cada vértice? 2. Qual é a relação do 5 com 2? 5 menos 3, não é isso? Eu vou encontrar quanto? 2. Agora volte para cá. Qual é a relação do 8 com 5? 8 menos 3 é igual a quanto? A 5. Vocês observam que o 3 ele está sempre envolvido. Então vamos tentar generalizar. 8 não é a quantidade de lados, 5 não é a quantidade de lados. Então vamos chamar n da quantidade de lados de qualquer polígono, tá? Só pegar esse igual que não é igual ainda. Ok. Nós fizemos aqui, pegamos a quantidade de lados, que é o 8, então aqui representado pelo n, vezes a quantidade de lado menos 3. Então, vezes a quantidade de lado menos quanto? Menos 3. Não é isso? Aí vamos lembrar do 2 aqui, ó. Por que nós dividimos para 2? Porque cada diagonal vai ser contada 2 vezes se a gente apenas multiplicar a quantidade de lado vezes a quantidade de lado menos 3. Então nós temos que dividir por quanto? Por 2. Essa relação aqui encontra a quantidade de diagonais de qualquer polígono convexo. Agora, será que isso aí está certo? Vamos ver outro polígono aqui. Vamos ver um quadrilátero aqui. Tá?
Vamos traçar as diagonais, que é simples, são poucas. Uma, duas. Então, eu tenho A, B, C e D. Não é isso? Só para a gente concluir esse raciocínio aí. Tá? Então, eu tenho duas diagonais. Tá? Quantos lados eu tenho nesse polígono? 1, 2, 3, 4. Vamos utilizar esse raciocínio aqui que nós colocamos aqui generalizando. Então, eu tenho 4, que multiplica 4, que é a quantidade de lados, menos 3, dividido para quanto? Para 2. Vamos ver. Vamos fazer a subtração aqui dentro do parênteses, dá quanto? 1. 4 vezes 1 é quanto? 4. Dividido para 2 é quanto? 2. Quantas diagonais eu tracei aqui? 2. Quanto foi o resultado que eu encontrei? 2. Então, aí nós podemos generalizar com toda confiança, tá? Que a diagonal, as diagonais de qualquer polígono convexo vai ser igual a quanto? N, que multiplica n menos 3, dividido para 2. Guarda essa fórmulazinha aí, que ela vai ser útil na resolução dos exercícios de vocês. A fórmula que vocês utilizam para encontrar as diagonais de qualquer polígono convexo. Agora nós vamos ver a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Tá? Para isso, tá? Para a gente ver essa soma dos polígonos convexos, vamos lembrar um pouco do estudo de triângulo. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser quanto? 180. Essa informação vai ser útil para nós aqui. Tá? Aí montamos essa tabelinha aqui, onde o primeiro polígono, ele é o quê? Um triângulo. Tá? Nós sabemos que o triângulo ele tem quantos lados? Então, o triângulo ele tem quantos lados mesmo? 3, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Quantos triângulos eu tenho aqui nessa figura? Apenas um. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, eu vou fazer assim. Ó. Quantidade de triângulo, que é só 1, vezes 180, porque a soma dos ângulos internos é quanto? 180. 1 vezes 180 vai dar quanto? 180 graus. Tá? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vamos partir daí. O próximo é o quadrilátero. O quadrilátero ele tem 4 lados. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos utilizar o conhecimento que nós temos dos ângulos internos de um triângulo e aplicar aqui. Vamos transformar esse quadrilátero em triângulos, traçando essa diagonal. Então, eu tenho aí dois triângulos, triângulo 1 e triângulo 2. Tá? Triângulo 1 e triângulo 2. Quantos lados eu tenho nesse polígono aí? 4 lados. O número de triângulos, quantos triângulos eu tenho aí? 2. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 180, porque cada um dos triângulos tem 180 graus. Então, eu multiplico por quanto? Por 2, porque eu tenho 2 triângulos. 2 vezes 180 é quanto? 360. Então, vamos lá. O quadrilátero, ele tem... Qual é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? 360 graus. Continuando, agora eu tenho um pentágono. O pentágono tem quantos lados? 5, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos traçar essas diagonais e transformar em triângulos. Triângulo 1, 2 e 3. Eu tenho 5 lados e quantos triângulos? 3. Cada um desses triângulos tem 180. Então, vou fazer o quê? 3 vezes 180 graus. 3 vezes 180 vai dar quanto? 540 graus. Então, eu já sei que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540
40 graus. Mais um. Agora quem? Hexágono. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a transformação desse hexágono em alguns triângulos. Triângulo 1, 2, 3, 4. Então, essa figura aí ficou formada por 4 triângulos, não é isso? Então, quantos lados eu tenho aí? 6 lados. Quantos triângulos? 4. Então, eu vou pegar o quê? 4 vezes 180 graus, que vai dar quanto? 720 graus, tá? Então, o hexágono, a soma dos ângulos internos dele é quanto? 720 graus. Agora, vejam só, através desse raciocínio aí, vamos tentar generalizar, encontrar uma forma para encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Vejam só, pessoal, vamos fazer a seguinte relação, ó. Aqui é o número de lados, aqui é a quantidade de triângulos. Do 3 para chegar no 1, diminuiu quantas unidades? 2 unidades. Do 4 para chegar no 2, diminuiu quantas unidades? 2 unidades. Tá? Do 5 para chegar no 3, diminuiu quantas unidades? 2 unidades. E do 6 para chegar no 4, diminuiu quantas unidades? 2 unidades. Tá? Então, essa relação nós vamos utilizar também para generalizar esse raciocínio. Vamos tentar desenhar aqui um polígono de N lados. Tá? Vamos colocar aqui um reticência para dizer que isso aí é infinito, não importa quanto seja os lados de um polígono. Tá? Então, veja só, quantos lados eu tenho aqui? Eu não sei, então vou chamar de quê? De N, tá? Vejam só, era 6. Quantos triângulos deu? 4. Então, você diminuiu 2. Era 5. Quantos triângulos deu? 3. Era 4. Quantos triângulos deu? 2. Então, sempre você diminui duas unidades. Então, você pega o que aqui? N menos quanto? Menos 2. Pronto. Seguindo o raciocínio, nós vamos pegar aqui, ó, N menos 2, que multiplica quanto? Todos estão sendo multiplicados por quanto? Por 180. Isso aqui vai ser igual a quanto? A soma dos ângulos internos. Então, essa aqui, ó, só organizando aqui, ó, vai ser o quê? A minha fórmula. A soma dos ângulos internos vai ser igual a quanto? N menos 2, que multiplica quanto? 180 graus. Guarda essa fórmula aí também, para que vocês possam calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Agora vamos trabalhar com os ângulos externos, tá? Os ângulos externos. Nós já sabemos como identificar os ângulos externos, agora vamos saber como somar, tá? Qual vai ser a soma dos polígonos? Vamos iniciar com o triângulo, tá? Vamos enumerar ele aqui, ABC, tá? Esse triângulo ABC ele tem os seguintes ângulos internos: o ângulo A, tá? A, o C e o B, ou o B e o C, tanto faz, tá? E para mim identificar os ângulos externos, o que eu vou fazer? Vou fazer o prolongamento, tá? Então eu vou ter aqui o ângulo M, tá? Eu vou ter aqui o ângulo N, fazendo o prolongamento. Eu vou ter o ângulo P, fazendo o prolongamento. Agora vejam só, pessoal, tá? Nós aprendemos lá mais atrás, no estudo de ângulos, que uma volta completa, ela é quantos? Ó, 360 graus. Se você traça uma reta aqui, você vai ter aqui, ó, um semicírculo. Um semicírculo vai ter quanto? 180 graus. Guarda essa informação aí com vocês, tá? Por quê? Se eu somar M mais A ou A mais M, eu vou encontrar quanto? 180. Por quê? Porque isso aqui, ó,
é o quê? Um semicírculo, tá? Da mesma forma, B mais N, tá? É outro semicírculo, então eu vou ter o quê? 180. C mais P, outro semicírculo, então eu vou ter o quê? 180, tá? Vejam só agora, eu vou somar membro a membro, ó. Esses aqui e esses camaradas aqui. Então, vou ter lá, ó, A mais B mais C, mais M, mais N, mais P. Somei tudo isso aqui. Resulta em quê? 3 vezes 180, porque 180 mais 180 mais 180 é a mesma coisa de 3 vezes 180. Pessoal, A mais B mais C não são os ângulos internos? Eu já sei quanto que é a soma desses ângulos aqui. Quanto é que é? 180 graus. Tá? Nós vimos agora há pouco que a soma dos ângulos internos de um triângulo, e já tínhamos visto, é 180. M mais N mais P são os ângulos internos, externos, fora do polígono. Então, vamos representar isso aí como essa nomenclatura. Soma dos ângulos externos. Tá? Com isso, pessoal, eu posso montar a seguinte equação. 180, que é isso aqui, ó, mais esse SE, que é a soma dos ângulos externos, 540, que saiu da onde? 3 vezes 180, 540. Com isso, nós podemos concluir que a soma dos ângulos externos de um triângulo vai ser quanto? 360. Como o senhor chegou aí, professor? Ó, esse 180 vai passar para o segundo membro. Está positivo, passa negativo. Então, 540 menos 180 é quanto? 360. Tá? Vamos para o próximo polígono. Agora um quadrilátero. A, B, C, D. Tá? Também tem os ângulos internos. A, B, C, D. Tá? Vamos só desenhar aqui para ficar melhor a visualização. B, C, D. Vamos fazer o prolongamento. Tá? Então, nós temos aqui o M, tá? o N, tá? O P e o Q. Tá? O que são isso aí? O M, o N, o P e o Q? Os ângulos externos. Tá? Mesmo raciocínio do semicírculo. Ó. Então, A mais M vai dar quanto? 180. B mais N, 180. C mais P, 180. E Q, D mais Q é igual a 180. Vou fazer a mesma coisa. Vou somar membro a membro. Tá? Vou somar membro a membro. Então, nós vamos ter A mais B mais C mais D mais M mais N mais P mais Q, que é igual a quanto? 4 vezes 180, porque eu tenho aqui 4 parcelas de 180. Então, eu posso multiplicar. A mais B mais C mais D não são os ângulos internos. Nós vimos agora há pouco quanto que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. 360, pessoal. M, N, P e Q são os externos. Então, isso aqui vai ser o quê? A soma dos ângulos externos. Então, aí nós já podemos montar a equação. Nós vamos ter 360 mais a soma dos ângulos externos vai ser igual a quanto? 720. Só para lembrar vocês, 720 saiu dessa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 180. A partir daqui, vou fazer a mesma coisa, pegar esse 360 e passar para o segundo membro. Ele está positivo, passa negativo. Então, a soma dos ângulos externos de um quadrilátero vai ser igual a 720 menos 360, que é quanto? 360. Vocês observam que nós trabalhamos aí com 2 polígonos de lados diferentes. Um tem 3 lados e o outro tem 4 lados. E a soma dos ângulos externos deu a mesma, 360, como vocês podem perceber aqui. A partir daí nós podemos generalizar. Vamos utilizar, tá, essa relação aqui, essa equação, onde eu pego a soma dos ângulos internos e subtraio da soma
da quantidade de vezes que o 180 vai ser multiplicado. Observe que eu estou multiplicando sempre pela quantidade de lados. Aqui tem 4 lados, tá? Multipliquei por 4. Aqui tem 3 lados, multipliquei por quanto? Por 3. Então vamos ver agora, de uma forma geral, um polígono de n lados. Acabamos de ver, agora há pouco, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Qual que é? N menos 2 vezes 180. Então, vou fazer isso. Ó. Pegar n menos 2 vezes 180, somar com a soma dos ângulos externos. Observa que eu estou trabalhando com essa equação. Tá? Que vai ser igual a quanto? N vezes quem? 180. Quem é n? A quantidade de lados. Quanto lado tem o meu polígono? N. Aí eu vou fazer essa distribuição. Ó. 180 vezes n, 180 vezes 2. 180 vezes n, 180n. 2 vezes 180, 360. Conserva o sinal de menos. Tá? Mais Sn, que é igual a quanto? 180n ou n 180. Esses dois aqui, pessoal, ó, eles se anulam. O que é que sobrou? Sn menos 360. Vamos passar esse 360 para o segundo membro. Está negativo, ele passa o quê? Positivo. Então, nós temos o que aí? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser quanto? 360 graus. Então, qualquer polígono, a soma dos ângulos externos dele vai ser o quê? 360 graus. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Um resumão aí do que é o polígono, seus elementos, a soma dos ângulos internos e externos e também o cálculo das diagonais de um polígono, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e não deixe de fazer seus comentários para que a gente possa cada vez mais estar postando as aulas para vocês. Deixe o seu gostei, deixe o seu like aí pra gente, ok? Valeu!